Boa tarde, galera. Beleza? Felipe L na área, passando para mais um Diário de Trade com vocês aqui, né? Diário de Trade de sexta-feira, aquele que só os audazes, né, vão assistir aí, tá? Capricho em todos, mas nesse daqui eu vou dar uma atenção muito especial, que uma micro aulinha aí sobre médias móveis, né? Pelo menos dentro da minha visão, tá? Então, né, fiquem aí que vai valer a pena, eu prometo para vocês. Vamos começar aqui pelo dolinha, galera. Dólar, dólar, dólar. Dolinha, dolinha, dolinha. Deixa eu tirar esse fio aqui, não preciso mais dele, né? Hoje foi um dia que começou bem rápido, né, no dólar, né? Primeiramente, no começo do dia aqui no dólar, né, a gente pôde observar aqui, até estava eu e o Klaus aí, né, no pré-mercado, aqui até comentei com ele aqui, né? Pô, cara, isso aqui tá com carinha, né, daqueles movimentos, opa, fininho não, né, tá com cara daqueles pivôzinhos, né, cara? A gente for pegar o dia de ontem aí como um todo, né, formou um pivôzinho de baixa aí, né? Assim como ele, né, vinha formando aqui também, e geralmente o dólar, quando ele monta esses pivô aqui, ele tende a dar continuidade no 60, né? E ele fica até bem técnico, tá? Ele, na maioria das vezes, vem fazer pullback em fundo anterior, aí fica bem bacana. Comentei com ele isso daqui, né? A gente teve uma abertura hoje, né, com um pequeno gapzinho de baixa, né? Dando a entender para a gente que ele ia vir para romper a sua média móvel de 200, que ontem vocês podem observar aí, né? Teve um, dois, três, quatro, né? Possíveis, né, rompimentos que deram errado. Aqui esse cara trabalhou no rompimento, deu errado, né? Enfim. Hoje já abriu rompendo essa região. Então, o que que a gente tem que esperar aqui, galera? Pô, vamos esperar uma região de média móvel, vamos esperar aqui um teste dessas mínimas aqui, né? Vamos esperar para ver o que o mercado vai fazer, né? Hoje também, às 9h30, nós tínhamos bastante indicadores para sair, às 11 horas também, tá? Então, o mercado abriu esse pequeno gapzinho de baixa, né? A gente, né, eu gosto de acompanhar bastante a abertura aí no gráfico de 2 minutos, principalmente quando a gente tem alguma coisa, né, pré-pronta do dia anterior, e aqui, na minha opinião, a gente tinha bastante motivos para estar acompanhando aí essa abertura aqui, né, porque abriu com um gapzinho de baixo, então, né, tem a mínima do dia anterior também aqui próximo, né, essa região de fundo aqui, né, aqui, né, vocês podem ver que foi a mínima do dia anterior. Então, seria essa região de fundo que seria bem importante, né? Alinhado com as suas médias móveis. Até nesse primeiro momento, né, de mercado, eu até comentei, né, de uma entrada que eu iria realizar, né? Mas ela não foi acionada, né? Na verdade, ela foi acionada, mas não da maneira como eu queria. Esse candle aqui, quando ele veio e fez uma regressão aqui pelo toque, eu julgo isso daqui um toque apenas, tá? Né, não seria o suficiente para me fazer essa venda. Agora, esse próximo candle, quando ele foi lá, testou a mínima do dia anterior, região de fundo, né? Aqui eu poderia fazer um blend de candles, né? Mas acontece que ele foi acionado nesse próprio candle aqui, né? Então aí para mim já desconfigurou a entrada, tá? Mas, né, se o cara quisesse ainda deixar a ordem na pedra, não me lembro se eu deixei a ordem na pedra ou não, acho que não, né? Esse outro candle aqui, mesmo assim, ele não acionou, e aí para mim é já invenção de moda, tá forçando o trade, né? Aí a gente está forçando demais a barra, né? Pô, então se não foi lá, então agora vai nesse, até realmente o trade ele ia lá e acionar e depois você tomar seu stop. Aí você vai falar, nossa, me estopou. Não, tu que pediu um stop, né? Beleza? Após isso, né? Aí se aproximamos do horário aí das 9h30, né? E aí tinha bastante notícia para sair, né? Não, nenhuma de 3 estrelas, né? Mas o preço começou a trabalhar aí acima da região de mínima do dia anterior. E aqui ele veio, até montou um pivôzinho de alta aqui nessa região, né? Mas aqui já bem próximo a sair os dados aí, né? E o preço até montou um pivôzinho de alta contra suas médias, né? E aqui hoje a gente vai falar um pouquinho, né? A gente vai falar bastantinho até sobre as médias, né? E aí veio testar a sua região de ajuste, tá? E aí eu comentei com a galera da sala, a gente vai voltar para um gráfico de 5 minutos aqui agora, né? Falei, galera, para mim começar a pensar, né, em compra é acima do ajuste, por quê? Porque vai dar tempo dele limpar todas as médias, né? No caso, zerar as médias, fazer um reset das médias aqui. Então, ele vindo trabalhando acima do seu ajuste, as médias iam começar a virar, a gente ia ver um movimento mais direcional, dá tempo para o mercado se realocar e montar uma estrutura para a gente, né? E hoje até escutei uma coisa que eu achei bem legal, não pegar um candle para Cristo e obrigar ele a, 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 a ele ser o teu candle referência. Pegou para Cristo, o pobre do coitado. Não tem nada a ver com a história, né? Porque você quer
né, a gente acaba vendo pelo em ovo, né? Após isso, a gente vê o quê, né? O mercado não conseguindo nem passar da sua região de ajuste, e aí eu pensei, opa, né? E aí que a gente começa a observar o quê? Qual a direção que as médias móveis estão apontando aqui? Né? Nessa abertura aqui, aí a gente pode até trabalhar com a possibilidade, né? Que aqui eu trabalho todo santo dia, né? Que é o quê? Né? Não tendo nada pronto para a direita do gráfico, né? Então, ou seja, não tem nada pronto aqui. Mas qual que é a ordem que essa, né? Qual que é a direção que essas médias aqui apontam? Né? A média móvel de 50 para baixo, quer dizer que os 15 minutos, quer dizer que os 15 minutos ele está abaixo da sua média móvel de 20. A média móvel de 20 apontando para baixo, né? Talvez porque cacete, cara. Aqui. Média móvel de 50 para baixo, a média móvel de 20, né? Talvez ficando flat, até porque aqui foi, né, candles de força que jogaram para cima, ela ia demorar um pouco mais para virar, e a média de 20 e a média móvel de 9 também, como uma média gatilho, ela tende a acompanhar mais o preço, mas ou seja, até então, a direção de todas as médias aqui eram para baixo, né? Alguma coisa aconteceu que jogou o preço rapidamente para cima, não deu tempo das médias virarem. Então, ou seja, a direção delas estão para baixo. Né? Então, ou seja, estamos trabalhando, né, num gráfico de 5 minutos que até as 9 e... Deixa eu ver que horário que é esse aqui. Até as 9h15, todas as médias indicavam que era para baixo, para baixo. Então, o que eu, Felipe, falei? Pô, só vou começar a pensar em compra quando passar para cima do ajuste, montar um pullback, para dar tempo dessas médias começarem a não é mais para baixo, Felipe. Agora é para cima, talvez, viu? Mas, né, a gente tem que estipular as regras, né, galera? E aí a gente vê o preço não conseguindo trabalhar acima do ajuste. E aqui, eu não sou muito fã de figuras gráficas, tá? Mas até brinquei com a galera. Galera, vocês que são bons nisso daí, né? Vejam se eu não estou vendo coisa também, né? Aqui. O que eu consegui observar nesse momento? O mercado saiu, né? Montou essa estrutura aqui, né? Veio, fez um ombro, cabeça, ombro. E claro, isso aqui é num gráfico de 2 minutos, tá, galera? Mas, né? Ah, Felipe, isso aí não é, você tá viajando, beleza, mas se não é um ombro, cabeça, ombro, que bom, até espero que não seja, mas isso aqui é um pivô. E isso é um pivô de baixa. Não é um pivô de baixa? E as médias estão apontando para onde? Para baixo, não é para baixo? Estavam flat, então aqui não teria movimento por regressão com reversão à média. Não teria, mas teríamos um pivô de baixa, com as suas médias apontando para baixo. Claro, elas não estão passando por cima do preço, que dá uma confiança um pouco maior, mas as médias indicando que até então vamos para baixo, não é? E aqui eu comentei com a galera, se vocês se sentirem confortável, tá? Eu não vou entrar, né, nesse trade aqui, porque, na minha opinião, o ponto de entrada... Opa, aqui. Era aqui perdendo essa linha de ombro aqui, tá? Então, ou seja, um stopzinho aí ficaria aí 10 pontos e meio, 11 pontos, como eu uso meio ponto para mais, meio ponto para menos, né? Né? Ia ficar fora do meu gerenciamento, do meu plano, né? Então, né, não entrei nesse trade. Aqui tivemos operadores que executaram essa entrada aqui, e aqui eu ainda comentei com a galera. Galera, para quem não quis entrar aqui nessa região, a gente pode estar observando agora aqui, né, um pivôzinho no fundinho prévio, né? Por que eu não entrei aqui? Porque para mim um pivô é no mínimo 2 candles, né, galera? Um candle direcional mostrando o caminho, 2 fazendo a correção e o terceiro acionando. Aqui não é um pivô, na minha opinião. Ah, Felipe, mas se for num gráfico de 30 segundos é. Sério? Não, né? E aí aqui ele veio novamente, fez um pivôzinho, alinhado novamente com as suas médias, e deu uma possibilidade de reentrada. Então, ou seja, tivemos a entrada primária, a entrada secundária, e né, digamos que o vendedor mais conservador entrou na reentrada aqui, conseguiu pegar 13 pontos. O mais agressivo aqui conseguiu pegar 20 pontos, né? Isso aí na sua mínima do seu movimento, tá? Eu falo na sua mínima porque dependendo da condição de cada um, o operador pega. E fora os alvos de FIBO também, né, galera? Também que, né, trabalho com FIBO, então, ou seja, teríamos essa possibilidade aqui de projeção, que atinge o seu terceiro alvo. Teríamos a possibilidade de projeção do pivô, né? Aqui eu vou pegar ele para ficar mais visual, eu pego para frente, tá? Mas aqui o certo é pegar esse fundinho aqui, na minha humilde opinião, né? Que cravou seu segundo alvo, né? Faltou um pouquinho para chegar no terceiro, tá? Então, ou seja, fora os alvos de FIBO, a gente vai ter o quê? Mínima do dia, né? Coisa para quem pega um pivô antes de máxima ou mínima, sempre em região assim onde o preço tende a dar uma travada,
é muito inteligente que a gente realize uma parcial, defenda a nossa posição, né? Para não deixar ele bater na mínima do dia, voltar e ainda, de repente, o cara ainda se queixar, nossa, me estopou. Eu tinha um alvo lá com 20, digamos que o cara tá, ele quer porque quer pegar o alvo, o terceiro alvo, porque para ele é 3-1, né? E aí ele teria um terceiro alvo aí, né? Com 27 pontos, mas o trade só andou 20 a favor dele, né? Ele foi lá, não, deu 20, não vou fazer nada. Aí o trade ainda volta e estopa ele com 10, ele vai falar assim, não, me estopou. É foda, cara. Day trade é furada. Não, não é que day trade é furada, é que tu é burro. Me desculpa. Tá vendo o preço andar a teu favor, andar muito a teu favor, tá vendo ele voltar muito contra você e ainda deixar ele estopar, você é burro. Me desculpa, tá? E aí, independentemente se o cara faz parcial ou não, isso daí é o de menos, mas deixar o preço movimentar 20 pontos a favor, 20 pontos contra e estopar com 10, cara, pelo amor de Deus, merece um troféu, né? Então, ou seja, né? Cara, o mercado ele é tua maquininha de recompensa desde que tu faça a coisa certa, mas tem que fazer a coisa certa, né? Ter um plano, seguir o plano, ser fiel a ele, né? Deixar as coisas mais fáceis possível e aí sim tu realiza a tua entrada. E aí tu colhe né? Porra, aqui para mim não faz sentido, Felipe. Ele opera só um contrato. Cara, não interessa se você opera um ou opera 100. A técnica é a mesma. O que vai mudar é o emocional, isso aí eu concordo que muda. Mas, cara, em tese é a mesma coisa. O parâmetro é o mesmo, né? Então, se você operar bem em um contrato, dois contratos, três contratos, quatro contratos, o que vai impedir você de operar bem em 100 contratos, 50? Nada impede, só você. É você que fica se auto-sabotando, entendeu? Então, ou seja, opere bem, pegue a sua parcela, o mercado está te dando recompensas, aproveite essas recompensas. Ah, mas é que eu quero que vá lá no alvo para me tirar um print e colocar no Instagram. Então, beleza. Então, você não quer ser trader, você quer ser um influencer, né? E é isso que você quer. Então, opere isso daqui, pegue essa recompensa, coloque no bolso e se o mercado ele for lhe dando mais recompensa, vá pegando. Se cravou alvo de FIBO, melhor ainda, parabéns. Né? Eu uso FIBO, norteia o meu operacional FIBO e médias móveis, acredito pra caramba em FIBO, mas, cara, lucro bom é lucro no bolso. Porra, é que eu vou sair no primeiro alvo. Cara, o preço titubeou, te deu uma pontuação bacana, coloca no bolso. Alivia um pouco a tua posição. Né? E quando eu falo alivia, não é nem porque o cara está operando pesado, mas garante alguma coisa, ou seja, você trabalhou, você analisou, você esperou, atendeu os seus parâmetros, acionou, startou a operação, tá indo a favor, vai colhendo esses frutos no meio do caminho, cara. Vai colhendo, vai colocando no bolso. E não fique entrando também naquelas ideias, é porque quando eu ganho quebrado, e quando eu estopo cheio, então estopa menos, acerta mais, estuda mais, se torna mais assertivo, né? Não se preocupa com quando tu vai estopar, que tu vai estopar cheio. Tu só tem que se preocupar com isso se de cada, né, porra, o cara fez 10 trades e estopou 8. Porra, já tá errado por aí, com ou sem parcial, né? Mas melhora a tua taxa de acerto. Foca na qualidade e não na quantidade. Não adianta fazer também 25 trades no dia, porque aqui a gente vai ter o quê? Uma entrada extremamente assertiva, outra entrada extremamente assertiva. Então, 2 trades em questão aí, cara, aqui acionou num gráfico de 2 minutos, depois de 4 minutos acionou um outro. Então, ou seja, em 4 minutos o mercado te entregou aí, né? 2 belas possibilidades de entrada. Quem vai conduzir vai ser você, tá? E aí cada um vai fazer a condução da maneira que achar melhor, ou seja, mais 2 trades vencedores. Tá? Não entrei em nenhum dos dois porque, né, estava fora aqui estava fora do meu gerenciamento e aqui não atendeu um requisito técnico para mim entrar nessa operação. Beleza? Beleza. Após isso, né, pô, fiquei de fora, né, das operações, né, e aí, né, cara, todo mundo fazendo a festa aqui na sala e você, pô, cara, eu também tenho que fazer o meu, né, cara? Até que aqui hoje eu tive uma resposta, assim, sensacional, né, é incrível, quando cara, e é que nem eu falo, né? Quem fala que não titubeia, né? Que nunca está em dúvida de nada, é que não é um ser humano, né? É um robô. Né? Hoje eu fiquei em dúvida, né? Porque aqui a gente tem essa regressão à média móvel de 9, aqui regressão à mínima do dia anterior, regressão à média móvel de 20 e a média móvel de 200 flat, ou seja, então aqui tinha 3 coisas confirmando para mim no preço. Aqui, né? Eu fiquei extremamente tentado a fazer essa venda aqui, comentei com a galera da sala. Pô, galera, tô afinzão de vender aqui.
né? Meio que o silêncio pairou na sala, porque dificilmente eles me veem falando isso, né? E por que que eles estranharam? Porque aqui, a gente for pegar o stop, né? Meio ponto para mais, meio ponto para menos, ia dar 11 pontos o stop. 12 pontos arredonda. E eles, eu tenho certeza que eles pensaram assim, caraca, o Felipe ele deve estar muito confiante, porque ele está pensando em sabotar o plano dele, né? O que ele fala para a gente que é uma coisa inviolável, né? Aí eu parei, pensei, mas sabe, quando você pensa muito alto, só que aqui a gente trabalha com o microfone aberto, né? Externalizei aquele meu sentimento, né? De querer participar também do mercado, né? Mas logo em seguida eu falei assim, não, galera, não, né? Eu não vou fazer a venda aqui, para mim a venda ela tá muito técnica, para mim a venda aqui ela vai andar pra caramba, caso acione, mas eu vou ficar de fora e vou procurar uma outra oportunidade depois, porque infelizmente se eu fizer essa entrada eu vou estar me auto-sabotando, né? E eu não posso permitir isso, né? E o preço ele veio aqui e ele não acionou. Mas caso tivesse acionado, tivesse esticado aqui, um tiquezinho aqui, meio ponto só que eu preciso aqui, ele tivesse me acionado, eu ia estar com um stop aqui de 12 pontos, né? Talvez. Assim, não deu nem 5 minutos, o preço ele ia vir e ele me dá uma lição assim, olha, que com certeza eu iria fechar a minha plataforma e não iria mais operar, né, no dia, mesmo que o stop, o financeiro, ele não fosse, né, o meu stop diário, mas só pelo fato de eu ter saído do meu plano aqui, eu ia me sentir muito merda. Eu ia pensar assim, porra, cara, como que eu posso ser tão otário de eu ter um plano estabelecido, né, já se provou vencedor, tanto financeiramente quanto pelo tempo, e eu burlei o meu plano e tomei esse stop de moleque aqui. Eu ia me sentir um moleque, realmente, hoje. Ia me sentir um moleque, né? Mas, graças a Deus, eu tive, né, um momento de fraqueza, mas tive o meu momento de sobriedade também, consegui externalizar os dois aqui na sala, né? Um momento de fraqueza, escapou, né? E aí escapa porque a gente é ser humano. Mas depois, né, logo em seguida, já reforcei né, todos os quesitos, né, que eu tenho dentro do meu plano, que é operar a favor das médias. E aqui a gente percebe que as médias estavam botando para baixo, então, na minha cabeça aqui era muita venda, né? Só não entrei porque o stop estava maior, né, do que 10 pontos, mas se ele tivesse 10 pontos cravado aqui, eu entraria nesse trade e tomaria meu stop tranquilo. Mas esse seria um stop tranquilo, porque eu entrei dentro do meu gerenciamento, a favor da minha leitura, a favor do meu operacional, né? Então, ou seja, tá tudo certo, estopei dentro do meu plano, né? Agora, por meio ponto aqui eu não entrei, no caso, né? E também, né, se tomasse o stop ia me sentir um merda, essa é a grande verdade. Graças a Deus, né? O trade não foi acionado, eu também não entrei, né? Não, primeiramente eu não entrei e depois o trade não foi acionado, essa que foi a ordem, tá? Porque mesmo que ele fosse acionado, eu ia ficar muito feliz, assim como eu fiquei aqui quando a galera da sala pegou a venda aqui, depois tiveram mais vendas que eu não participei aí hoje também, tá? Então, ou seja, não basta ter o plano, a gente tem que seguir a porra do plano. Claro que a gente vai ter um momento de fraqueza. Claro, a gente é ser humano. Mas a gente também a gente tem que reforçar. Por isso que é importante aqui a nossa apostila, cara. Não é porque a gente já opera há X tempo que a gente não tem que ter um reforço mental todo santo dia. O que eu faço todo santo dia? Por que é manual da consistência? Não é porque você vai ganhar esse manual que você vai se tornar um trader consistente. Mas isso daqui é a consistência do que a gente faz todo santo dia. Então, aqui todo dia eu abro, eu dou uma reforçada, as regras de ouro, muito importante, né? Porra, reforçar meu plano, né? E ver, rever, por mais simples que seja. Às vezes só no visual, né? Você já se escapa, assim, né, de momentos de fraqueza. Então, ou seja, cara, é muito importante a gente se auto-reforçar todo santo dia, tá? Beleza? Até então, tranquilo. Depois o preço aí ele, né, passou para cima das suas médias aí, né? Felipe, isso aqui foi uma regressão, cara, na minha opinião não foi, né? Porque aqui a média estava flat, né? E para mim ter uma regressão, o que é o principal como regressão? É expansão, afastamento das médias, regressão, correção nas médias, para depois o preço vir e se afastar. Mas para isso a média, ela tem que ter uma inclinação, né, galera? Então, ou seja, a média vir com uma inclinação, não a média móvel flat. Isso aqui foi um pullback num tempo gráfico menor, né? Um pivôzinho de pré-rompimento, talvez dessa máxima aqui, tá? Mas não foi uma regressão, beleza? Após isso, o mercado foi testar novamente aqui a sua região de ajuste e aqui também, cara, hoje foi um dia de aula assim sensacional. Para mim, pelo menos, né? Para mim, foi um dia de aula sensacional. Trabalhou aqui acima, né? Eu falei para a galera, eu quero fechamento com corpo real, né? Pullback, para mim, é daqui para cima.
Então, ou seja, só vou pensar em compra se o movimento ele vir aqui, passar para cima do seu ajuste e for daqui para cima. Ah, Felipe, tu vai operar regressão? Não, vou operar pivô. É um movimento mais seguro aqui, eu botei aqui. Cara, e aqui eu até comentei com a galera, talvez se tivesse aqui uma regressão por violação aqui nessa região, eu, né, poderia baixar a minha entrada aqui, mas o movimento mais correto seria, né, se executar o pivô, né, para realmente a gente estar pegando a confirmação do preço. Cara, aqui o mercado deu uma derretida, também foi os dados que saíram aí às 11 horas da manhã. Até pensei que era o Banco Central aqui nessa hora, tá? Pensei que era o Banco Central, mas entrou uma pressão de venda muito forte mesmo aqui, galera. Né? E aí, novamente, levantei as minhas mãos para o céu. Obrigado por não ser nenhum aloprado, sempre para nem por um gráfico de 1 minuto, de 30 segundos e tentar ficar caçando a operação. E aí voltamos para o gráfico de 5 minutos aqui e a gente vê o preço voltando de novo para sua região de média e as médias vinham apontando para onde? Para baixo, para baixo, para baixo. Mas de 200 flat. Aqui eu até comentei com a galera que a gente estava até com padrão de caixote, né? Que é extremidades próximas, os movimentos não dando continuidade, né? Então, seja pivôs que foram acionados, ombro, cabeça, ombro, que não deram continuidade, né? Para alvos maiores, digamos assim, né? Então, ou seja, né? Falei para a galera, padrão de caixote. Só que no mesmo momento que eu percebi isso daqui, eu também consegui notar esse movimento aqui, ó, de pivô, galera. Ó, expansão, correção, expansão, um pivôzinho de baixo. Por que não entrou, Felipe L? Stop maior do que 10 pontos, galera. Por causa disso. Né? E o preço foi lá, acionou lindamente e aqui ele montou um outro pivôzinho. Stop teteia. Stop muito bom. Aqui o stop 6 pontos. Stop perfeito. Por que não entrou, Felipe L? Porque eu estava posicionado no índice, tá? Então, ou seja, não vou me posicionar em dois ativos ao mesmo tempo, tá? Não vou tomar um risco desnecessário. Beleza? Ou seja, e depois o mercado ele foi realmente assim, ó, simplesmente sensacional. Entregou um belo movimento aqui, né? Ele descaracterizou o padrão que até então eu tinha colocado de caixote no dia, né? Perdeu essa região de 61,8, andou lindamente, montando até novos padrões de pivô aqui. Tivemos uma regressão, a sua média móvel de 9, que ela foi acionada. Aqui tivemos uma operadora que entrou aqui, mas o trade não andou, ela saiu no 0 a 0. Parabéns demais, Ale, tá? É justamente isso. Entrou no trade, ele não desenvolveu como a gente gostava, né? Não tem problema nenhum. A gente sai no 0 a 0. Melhor, ninguém é obrigado a afundar com o navio, tá? E após isso, eu ainda comentei com a galera, se eu vou ver, que para mim vai ser o divisor de águas, vai ser a média móvel de 20, até estava, né, confiante numa possível venda aqui, né? Mas não foi nem acionado, tá? O Felipe, mas aqui não ia ser região de stop da média móvel de 9? Teoricamente seria sim, galera, mas aqui o preço ficou de lado, né? Foi a média que chegou no preço, não o preço né, que chegou na média, né? Então, ou seja, poderia ser uma violação aqui, inclusive, tá? Mas de qualquer forma, o preço ele não foi acionado. E aí, depois aqui a gente vai ver, até fiz um post sobre isso, falando, né, como é importante a gente ter um... Cara, em um gráfico só a gente está tendo muita coisa hoje, cara, muito da hora. A gente vê o quê? Aqui atingimos um terceiro alvo hoje, né, do movimento de baixa aqui, que foi o quê? O movimento desse pivôzão projetado para frente aqui. Então, ou seja, um terceiro alvo do gráfico intraday, cravou aqui terceiro alvo, como vocês podem observar, né? Então, aqui vai ter primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo. Poxa, cravou, né? Cravou 100% do pivô do 60, aquele que eu mostrei para vocês no começo do vídeo, tá? E aí o preço, ele pode levar o operador a dizer, cara, cravou um terceiro alvo, velho, né? Até eu comentei dessa possível venda aqui, né? Dessa regressão à média móvel de 20, que seria uma regressão essa média móvel de 20, mas também era um pivôzinho de alta no gráfico de 2 minutos, né? Aqui a gente pode observar um pivôzinho de alta no gráfico de 2 minutos, tá? Mas ainda comentei com a galera, eu vou acreditar nas médias, galera, vou acreditar com as médias e acreditar que quem comprou vai tomar o stop aqui nessa região, que seria aqui o stop deles, né, que aqui seria o fundinho do pivô, e o preço tende a dar uma acelerada, né? E aqui na região de fundo eu vou proteger, faço minhas parciais, enfim, né? Né? Mas passei essa possibilidade dessa compra aqui embaixo para a galera, né? Seria uma compra arriscada? Pra caramba. Mas muito menos arriscada do que... Aí a gente vai para um gráfico de 2 minutos, até para ficar mais claro. Não, até aqui. Não fica trocando de gráfico toda hora. Do que essa compra aqui, talvez. O cara não teve coragem para comprar lá embaixo, mas comprou aqui. Aí comprou na cara dessa retração de 61,8 de semanal. Na minha opinião, muito arriscado.
Se o cara não teve coragem para executar essa compra, que ele pensou, não, vou esperar testar agora de baixo para cima. E aí ele veio, preço expandido, corrigindo. Cara, média móvel de 20 alinhada, Felipe, olha aqui no gráfico de 5 minutos, média móvel também é de 9 alinhada, entrou pressão na ponta da compra. Olha que tradeaço, né? E aqui o stop estaria habilitado, deixa eu ver. Estaria dentro de um gerenciamento, menos de 10 pontos, então poderíamos até ter algum aluno da sala que executou. Por que na minha operação, essa operação é uma operação para não ser executada? Média móvel de 50, tomei um stop semana passada ou retrasada nessa média móvel, que é a média móvel de 20 do gráfico de 15, ou seja, o elemento que executou essa compra aqui nessa região, aqui, né, por esse pivôzinho aqui, a gente vai para um gráfico de 15 minutos, ele só ia estar comprando na cara dessa média móvel de 20, ou seja, o diabo mora nos detalhes, né, galera? De repente o cara executou, ele nem se ligou nisso daqui, mas se tu quer se tornar um profissional, tu tem que se ligar, essa que é a grande verdade, né? Comprou na cara da sua média móvel de 20 minutos, né? E se ele viu e executou, é sinal que ele está construindo um castelo de areia, né? Um castelo de areia cheio de operações de merda, né, que até podem dar resultado no prazo de tempo curto, mas que é insustentável né, no longo prazo. Então, ou seja, uma operação de merda que deu certo não pode ser o suficiente para, né, colocar em xeque, né, todo o teu operacional. Então, pô, cara, né, deu certo, né, foi por, né, imperícia é quando a gente sabe e mesmo assim faz, mas foi por imprudência, de repente, ou você não sabia, ou não observou, beleza, o mercado, ele te desculpou, né, te entregou até uma pontuação aí, né, nem foi tão grande, né, foi 6 pontos aí, né, mas suficiente para o cara sair no 0 a 0, né. Cara, só não faz mais, não fica construindo castelo de areia, tá? Esse recado eu dou pro pessoal da minha sala, né? A princípio, né, ninguém me mandou nada, né? Até porque a gente já tinha fechado a sala também, né? Mas enfim, não é porque eu fechei a sala que o pessoal vai parar de operar, né? Né? Então, ou seja, uma operação de merda que deu certo, tá? É castelo de areia. Após isso, o mercado ele faz a mesma coisa, galera. E aí a gente vê o quê? Né? Uma média móvel de 50, né, ficando flat, né, apontando para baixo, ficou flat. Pode ser que ela comece a virar para cima aqui, porque ficou flat. E aí aqui a gente vê o quê? Né, uma média móvel de 20 para cima, atendendo minimamente algum requisito técnico, né? E aqui o preço vem, faz uma expansão, respeita essa média móvel de 9 e aqui o cara vai pegar de novo, né, um candle para Cristo. Aqui, esse daqui, ó. Esse candle aqui ele vai pegar para Cristo. Não, coloriu de amarelo, regressão média móvel de 9, eu vou vender. E aqui ele poderia vender aqui, essa operação aqui ele poderia vender por regressão. Ainda bem que nenhuma foi acionada, né? Poderia vender por regressão, essa média móvel de 9, ou vender por um movimento de pivôzinho, caso os próximos viessem acionando uma futura venda, né? E a gente está vendo esse movimento aqui, né? Opa! Estaríamos observando esse movimento aqui. Expansão, correção e pivô. E aí ele ignorou novamente a média móvel de 50. Então, ou seja, até onde isso aqui vai dar certo? Ainda bem que nenhuma operação, né, foi acionada aqui, porque teria sido estopado. E lindamente, tá? Então, essa foi a aula hoje aqui do dólar, tá? Então, ou seja, um gráfico só, muitas aulas. Bora para o índice que tá ficando longo pra caramba já, esse diário de trade aqui. Índice eu vou fazer um pouco mais breve, tá, galera? Porque o índice, ele foi, na minha opinião, até um pouco mais fácil. Opa, dólar aqui? Ele foi até um pouco mais fácil a leitura dele do que o dólar. Por quê? Porque tivemos essa primeira operação aqui baseada numa bandeirinha que a gente viu, até onde eu pensei que fosse um campo handle aqui. Obviamente não foi, depois de pronto, né? A gente tira o viés da cabeça, vê que essa região de topo aqui foi bem importante. Aqui o mercado tentou duas, né? Na verdade, foi aqui a região de 50%, né? Então, uma, duas, três, quatro, cinco, 6 vezes aqui, né, com a abertura de hoje, tentar romper essa região e não conseguiu. Então, seria esta região aqui, né? E após isso, eu fui para um gráfico de 2 minutos, observei, né, essa repulsa dessa região aqui e observei esse movimento aqui. Ó. Até deixei a bandeirinha aqui no gráfico justamente para mostrar para vocês. Novamente, abriu dentro da sua bandeirinha, da sua bandeirinha, né? Expansão, correção, um pivôzinho. Entrei nesse trade aqui, o stop era de quase 300 pontos. O trade não andou como eu gostaria. Tínhamos dado para sair às 9h30 e eu peguei e saí do trade, né? Saí no 0 a 0, abortei a operação, ela entregou um belo movimento aí, né?
Felipe, mas, porra, amarelou, cara, né? Indicador vai sair, eu vou estar posicionado, eu não estou nem defendido na operação ainda, vou tomar um stop. Se eu soubesse que ia a favor, ia ser muito fácil. Eu entro com todos os contratos que eu tenho, que eu posso operar no mundo, fico milionário, então tá pronto. Eu também, qual a graça que teria também, né? Enfim. Após isso, o mercado ele começa aqui de novo nessa briga, nessa região aqui, nessa briga, e vem e devolve tudo. E ele vem e chega próximo dessa retração de 50%, que é lá a do Covid, tá? Tu pega a mínima do Covid com a máxima histórica, vai dar a retração de 50% de hoje, que hoje realmente ele veio tocar nela, né? E aqui a gente começa a ver um pouco de defesa. Depois das 11 horas, a gente também teve aí os indicadores que saíram, jogaram para cima esse mercado, né? E aí a gente vê o mercado fazendo uma expansão aí, querendo ou não. E aí você pode falar, foi a notícia que jogou para cima o Felipe, ou foi a retração de 50% também, né? E aí, enfim, se, né, eu prefiro acreditar, né? Foi a notícia, com certeza, mas teve influência também, né, da sua retração de 50%. E aí o preço ele fez uma expansão aí de 900 pontos, corrigiu, né, praticamente 300 pontos, e aqui, na minha opinião, ficou muito claro esse pivôzinho aqui. Eu entrei nessa operação, alertei a galera, né, e aqui a gente vai ver, né, as médias flats, né, as médias flats. Felipe, mas aqui as médias também estavam voltando para baixo, né, galera? Né, vocês vão falar, realmente, estavam voltando para baixo. E tudo isso foi passado também para a galera. Tudo isso. Os 15 minutos também, a gente já está trabalhando com o rompimento de uma média móvel de 20, que estava flat no momento, mas estava ali também, tá? Então, isso tudo foi passado para a galera. Não pense que é porque eu executei que é que podia. Não, negativo. É que, né, que seria certo. Não, negativo. As médias estavam apontando para baixo, né? Mas a notícia jogou para cima. Na minha opinião, também 50% também ajudou. E aí montou um pivôzinho com as suas médias móveis no momento aqui do acionamento flex, né, mas estava botando para baixo no curto prazo. Não estava para lado nenhum, né? Essa aqui é a verdade. Só se a gente for pegar essa meia horinha e uma horinha que deu. Mas, enfim, pivô esse acionado, né? Então, né, impulsão, correção, tem start e tem stop. Entrei nessa operação aqui, andou mais de 100 pontos, eu protegi a operação, como eu faço sempre, e ainda alertei a galera. Galera, cuidado essa região de topo aqui, o mercado pode vir e sentir. Também tínhamos alvos de FIBO, né? E aqui a gente vai pegar e vai ver o quê? Né? Atingiu, cravou seu terceiro alvo, que era próximo da onde? Dessa regiãozinha de topo. Então, ou seja, um trade aí que, né, foi um trade que andou bem tranquilamente, aí, entregou aí 300 e quase 400 pontos, eu consegui pegar 350. Depois ele sentiu novamente a região, voltou e devolveu tudo. E após isso, na minha opinião, aí o índice ficou embolado nessa região, média móvel, né, de 200 aqui, bem inclinada, mínima da semana anterior, ficou brigando nessa região, até uma bandeirinha aí, talvez, de continuidade para segunda-feira, tá? Então, esse foi o meu dia aqui dentro do índice, né? Duas operações, um 0 a 0, depois 350 pontos e sair na proteção com 200 com o restante dos lotes, tá? Espero, né, que a semana de vocês tenha sido tão tranquila e tão boa quanto a nossa, de bastante aprendizado, assim como foi a nossa, tá? E tenha o plano, siga o plano e respeite o plano de vocês. Não basta ter, tem que respeitar. É que nem quando você casa, não basta estar casado, você tem que ser fiel, né? Beleza? Cara, eu vou deixar. Como foi um diário de trade muito longo, né? E quem assistiu até o final aí, eu acho que merece uma recompensa. Os 5 primeiros, né, que me chamarem lá no Instagram, né? De preferência no Instagram, né? Por favor, né, me chamem no Instagram lá que eu vou fazer uma promoção, digamos assim, para vocês. Beleza? Valeu demais e bom descanso, bom final de semana. Fiquem com a família, estudem também e segunda-feira estamos de volta. Valeu!